te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmastes solidamente no vosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus, no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, no versículo de 1 a 5. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não julgueis e não sereis julgado, pois vós sereis julgado com a mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medido com a mesma medida com que medirem. Porque observa o cisco no olho do teu irmão e não preste a atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus hoje ele quer nos ensinar sobre o nosso olhar sobre a vida do outro. Qual é o ensinamento que Jesus quer nos trazer? Nós temos uma facilidade muito grande de ver o defeito do outro e uma grande dificuldade de observar os nossos. E por isso, então, nós damos desculpa às nossas limitações e criticamos o defeito do outro. O que Jesus quer nos ensinar é que nós pode até tirar o cisco do olho do outro, mas com esse amor e com essa misericórdia. Então, quando nós julgamos, nós também somos julgados. E então, o que Jesus quer nos ensinar hoje é que nós olhamos bem para as nossas limitações, nossas fragilidades, e que nós possamos, porque todas as vezes que a gente olha e observa os nossos defeitos, reconhece eles, nós vamos ter sempre progresso. Nós vamos ter sempre uma condição onde nós vamos melhorando, né? Tirando os ciscos, aqui fala da trave, né? A trave que está no nosso olho, para que nós tenhamos uma boa visão. Porque se nós não tivermos uma boa visão do outro, nós vamos julgar
de uma forma não verdadeira, porque nós não estamos enxergando exatamente, porque nós estamos com os nossos olhos com uma trave. Como que nós vamos enxergar o cisco no olho do outro? Até Jesus concorda que nós tiramos o cisco, mas desde que nós enxergamos bem para que nós possamos tirá-lo. E esse enxergar bem, então, em primeiro lugar, eu preciso olhar para a minha vida. O que eu estou precisando melhorar? O que eu preciso tirar de que me impede de ver com clareza o que o outro precisa? Porque o que Jesus quer é que nós tenhamos um espírito de caridade. O olhar para o outro não é de uma forma de julgar, mas visualizar algo que a gente pode contribuir com que ele melhore. Mas para a gente contribuir com o outro, para que ele tenha crescimento, eu preciso me desenvolver aquilo que é limitação na minha vida. Então, o julgamento, para ter um julgamento do outro, eu tenho que ter muita convicção disso. E esse julgamento não é uma forma de acusar, mas de olhar para ver se eu posso, através do meu ver as coisas de uma forma correta e olhar para aquilo que o irmão faz que poderia ser melhor, mas com o sentido de que ele possa crescer, e não com o sentido de julgá-lo de uma forma aonde ele não vai ter benefício. Não, eu preciso fazer a correção para ele, mas de uma correção fraterna. Quando eu olho para o outro e vejo que ele precisa de algo, e eu faço assim, não um julgamento, mas uma correção, eu levo essa pessoa então a um processo de desenvolvimento e não um processo de crítica. Nós não estamos ali para criticar o outro, mas para ajudar que ele seja melhor. Mas para me ajudar o outro a ser melhor, eu preciso primeiro olhar para as minhas limitações, para as minhas falhas, para que eu possa então, com clareza, ajudar o outro. Então esse é o ensinamento de Jesus hoje para nós, que nós possamos então olhar para o outro com caridade, mas para mim olhar para o outro com caridade, eu preciso olhar para as minhas fragilidades e limitações e desenvolver então esse processo de caridade aos nossos irmãos. Então que Deus possa nos ajudar, amados, não ser aquele que critica, mas aquele que com amor e com caridade ajuda o outro a ser melhor. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma muito especial aqueles que se encontram enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.